500 milhões de reais. Essa pode ser a maior venda da história do Flamengo. 80 milhões de euros. O jogador está próximo de sair ao Mengão. E a venda de Gerson aliviou a pressão sobre a vinda do Wesley. Vou falar também sobre os jogadores que estão sem contrato e podem assinar pré-contrato e sair de graça do Mengão. E um jogo, a partida do Brasileirão, que foi adiada. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Hoje está trazendo as informações do nosso Mengão. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros para eles sempre estar sabendo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Tem vídeo aqui todo dia. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Você quer me acompanhar mais das minhas informações ou até me conhecer mais sobre a minha própria informação? Me siga no meu Instagram, @souarthurfelix, @souarthurfelix. A mesma foto de perfil que tem aqui no YouTube está lá no meu Instagram, então me segue lá, porque você vai se manter muito mais informado do que lá. Então, é isso. Então, me segue lá, para você sempre estar bem informado lá e aqui. Bom, mudando de assunto, começar falando aqui sobre sobre jogadores que estão em fim de contrato com o Flamengo, que já podem assinar no pré-contrato. Trata-se Zé Wellington, Pablo, Cleiton, Lohan e Guilherme Varela. E o Matheus Cunha. Eu tiro o Varela porque ele tem um acerto com o Flamengo, só que ainda não foi. A renovação não foi acertada ainda. Então conta. Todos esses jogadores, Zé Wellington, Pablo, Lohan, eles estão treinando separados do grupo. Por exemplo, o time treina de manhã, o time treina de manhã, eles treinam à tarde. Então acaba que os jogadores eles ficam separados e o Flamengo pretende vender. Vamos ver o que vai acontecer. E o Matheus Cunha, ele recebeu recentemente sondagens do futebol brasileiro. Os seus empresários buscam novos clubes para ele ter mais minutos e também ter mais minutagem. Bom, tive que fazer um negócio rapidão, mas esses jogadores aí que estão em fim de contrato, eles querem mais minutagens e também ser titular em outros times. Recentemente o Flamengo recusou uma proposta do Pisa Esporte Clube, time que acabou de subir da segunda divisão do campeonato italiano para a primeira divisão. E aí chegou a proposta para o Flamengo, mas o projeto que o time tinha para o Lohan e a proposta não agradou o Flamengo. Então acabou que a proposta foi recusada, mas tirando esses jogadores, o Cleiton recusou a renovação do Flamengo, de renovação de contrato. Então, acaba que esses jogadores estão livres para poder assinar com qualquer outra equipe. Bom, mudando de assunto, falar sobre contratação, porque o Famalicão de Portugal está muito próximo de acertar a contratação do meio-campista Vitor Hugo do Flamengo. Jogador que estava emprestado a um time lá da Turquia, ele voltou para o Flamengo, só que ele não está nos planos do Felipe Luiz, então ele vai ser vendido para o Famalicão. O Famalicão de Portugal tem um acordo com o Flamengo. Então, o Flamengo gostou da proposta, os empresários também. Então, a expectativa é que ele seja negociado para o Famalicão. E lembrando que muitos jogadores do Flamengo já foram para o Famalicão e depois voaram na Europa. A gente teve muitos jogadores que foram para o Famalicão, depois foram para o Porto, depois foram para times grandes da Europa. Então, acaba que o Famalicão é um time que sai de lá, muitos jogadores para bons times. Quem sabe, sei lá, um Vitor Hugo sai de lá para um Atlético de Madrid, a gente não sabe, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, falar sobre a situação do Léo Ortiz, porque, gente, a informação que saiu é que o Flamengo tem definido o preço para vender o Léo Ortiz. O preço dele trata-se que, na verdade, para pagar a multa, se tu pagar a multa, leve, o Flamengo só negociar a multa. Quanto que é a multa? 80 milhões de euros. Quanto que dá hoje? Dá 512 milhões de reais. É muita grana. Então, a multa dele é de 80 milhões de euros, que hoje dá 511 milhões e 700, quase 512 milhões de reais é o valor dele. Então, o Flamengo está bem inseguro, porque é um valor muito alto. Então, os times europeus, eles falam, a gente não vale a pena pagar esse preço todo, porque com esse valor o Flamengo pode ficar mais seguro, porque a chance deles não querer negociar, porque eles acharam que o valor do Léo Ortiz era um pouco mais barato, mas não é. Então acaba que a chance dele sair é muito pequena, mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar sobre a vinda do Gerson, porque
assim como o Gerson vendeu, ele se tornou uma das maiores rendas para o Flamengo. A primeira é do Vinícius Júnior, segunda a do Lucas Paquetá, terceira do Renier, aí a quarta é a dele quando ele foi para o Olympique de Marseille e voltou, e a quinta é agora dele que ele foi pro Zenit. E essa venda aliviou o Flamengo, por quê? Porque o Flamengo ele tem uma meta de vender jogadores, quanto que ele precisa vender cada jogador. Então, o Flamengo estava desesperado para poder conseguir manter o seu caixa financeiro agradável, porque o caixa financeiro do Flamengo estava muito pequeno, com muito pouco dinheiro, porque o Flamengo gastou muito. Então acaba que essa venda do Gerson aliviou a pressão de vender o Wesley. Como assim? O Flamengo não vai mais vender o Wesley? Não. Com essa venda, o Flamengo pode aliviar mais, como assim? Ter mais tempo de vender o Wesley com calma, porque o jeito que o Flamengo precisava de dinheiro, qualquer proposta o Wesley, o Flamengo ia aceitar, porque o Flamengo precisava reorganizar o caixa financeiro dele. Então, acaba com essa venda do Gerson, o Flamengo pode ter mais calma, negociar com calma para vender o Wesley, porque agora com esse dinheiro de 160 milhões, o caixa deu uma subida absurda. Tá bem próximo de alcançar a meta que precisava. Não tá bem próximo, mas aumentou. Tipo, o caixa tava assim, ó. Aumentou sim, ó. Tipo, aumentou muito esse valor sobre ele. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Bom, continuar falando, o Flamengo voltou para o Rio de Janeiro ontem. Alguns jogadores, eles não voltaram porque eles quiseram continuar curtindo lá, porque o Flamengo só volta a treinar no sábado, então essa semana eles estão de folga e eles quiseram ficar lá no Rio de Janeiro, alguns jogadores, para poder aproveitar a folga. Bom, falar sobre partida partida adiada, gente, porque é o seguinte, o Flamengo, ele tem um jogo do Brasileirão dia 3 contra o São Paulo. Só que esse jogo, quando você vai lá pesquisar, tá falando adiado. Por quê? A FIFA adiou esse jogo porque a FIFA achou que o Flamengo ia chegar mais longe no Super Mundial. A FIFA achou que o Flamengo ia chegar nas quartas a semi. Ou seja, a final é dia 13. Esse jogo cai no dia da final do Super Mundial. Então a FIFA, ela tá querendo colocar no dia 13, só que ela não definiu ainda se vai colocar no dia 13, porque ela achou que o Flamengo não ia voltar rápido. Ela achou que o Flamengo ia chegar pelo menos nas quartas ou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, igual o Palmeiras e o Fluminense que chegaram nas quartas da competição. Então a FIFA achou que o Flamengo ia estar no meio ali dos classificados, só que como o Flamengo não tá, ela provavelmente vai decidir, mas a expectativa é que a partida seja marcada para dia 13. Vamos ver o que vai acontecer. Jogo válido pelo Brasileirão. Bom, mudando de assunto, falar sobre dinheiro, porque, gente, com esse dinheiro que o Flamengo vendeu o Gerson, não só ajudou o caixa financeiro, como ajudou outra coisa. O Flamengo, a cada vitória que você tem nos campeonatos, você ganha um dinheiro. Na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão e no Super Mundial. O Flamengo ganhou muita grana. E aí o Flamengo juntou esse dinheiro todo que ganhou do Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil e do Super Mundial, e juntou com a venda do Wesley, e deu muita grana. Então o Flamengo agora tem muita grana, juntando também com a venda do Gerson. Então o Flamengo tá com muita grana aí nos cofres. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso Mengão. Bom, o Flamengo volta a treinar sábado, 9h30 da manhã, no Ninho do Urubu, focando no jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão. Bom, galera, essas são as informações do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês. Não esqueça, Jesus te ama. Falou!